Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos aprender a georreferenciar uma imagem do Google Earth. Para isso, nós vamos salvar essa imagem do Google Earth, vamos abri-la no ArcMap, vamos adicionar pontos de controle, vamos posteriormente dar um retif nessa imagem e assim georreferenciaremos a nossa imagem do Google Earth. Então eu escolhi aqui uma imagem, esse aqui é o local, um local aleatório que eu escolhi, para que nós possamos georreferenciar. Vou só ajustar aqui a minha imagem, o local que eu quero georreferenciar. Bom, vou georreferenciar aqui. Essa aqui é a imagem, nós temos aqui a imagem da UniRN e da Escola Doméstica, por exemplo. Aqui o bairro de Mãe Luísa à direita, no canto superior direito. Primeiramente, quando nós vamos georreferenciar uma imagem do Google Earth, vamos salvá-la, nós temos que ajustar o norte, dar um ajustado norte, com a mãozinha pan segurando a barrinha de rolar, você dá uma ajeitada, você não pode deixar a imagem na horizontal, deixa ela na vertical, no caso. Você vendo ela em planta, a imagem em planta. Feito isso, ajustado o norte, você clica em arquivo salvar, salvar a imagem. Quando você clica em salvar a imagem, ele vai dar a opção para que você faça um mapa no próprio Google Earth. Aí ele vai dar o mapa sem título, aí você vai colocar o título do seu mapa e a legenda, caso você utilize as ferramentas como polígono, círculo, aí vai aparecer aqui a sua legenda. O norte já está inserido aqui no canto superior direito e a escala. Como nós não queremos salvar dessa forma, nós clicamos em opção de mapa, desabilitamos os elementos do mapa do Google Earth. Na resolução, nós queremos uma resolução alta, então vamos colocar aqui o 4K UHD e salvar a imagem. Você vai salvar sua imagem na pasta ideal, né, que você sempre utiliza para trabalhos. No caso, eu utilizo minha pasta tá no meu computador, no disco C, uma pasta de geoprocessamento, uma pasta banco de dados. Em banco de dados, eu guardo essas imagens, esses locais aqui, vou botar um pouquinho mais, no caso em geoprocessamento, porque é só como tipo de exemplo, mas eu colocaria no banco de dados. Eu tenho todos os shapes e todos os arquivos na extensão MDX. Mas como é só título de exemplo, eu vou salvar aqui no Google Earth Pro. E tem uma pasta shape. O nome da imagem vai ser UniRN. Vou salvar. Feito isso, salva a imagem. Ele vai processar, ele vai estar enquadrando a imagem e salvando ela com uma alta resolução. Quando terminar de salvar, você vem e fecha essa opção aqui de salvar e nós vamos utilizar a nossa ferramentazinha aqui, marcador. O marcador vai ser basicamente para nós podermos inserir pontos de controle no Google Earth e através desses pontos de controle no Google Earth nós vamos colocar as coordenadas nos pontos de controle do ArcMap. Basicamente é isso que nós vamos fazer para georreferenciar a imagem. O ideal é que nós peguemos mais de 5 pontos, 10 pontos, para ficar uma imagem bem georreferenciada com erro residual abaixo de 1. Mas, contudo, entretanto, porém, só apenas com 4 pontos nós conseguimos um erro residual abaixo de 1. Então eu faço basicamente só com 4 pontos de controle. Agora, se fosse uma imagem, por exemplo, um mapa digitalizado e eu quisesse georreferenciar esse mapa, aí o quanto
quanto mais pontos de controle eu pudesse inserir nesse mapa, melhor seria meu georreferenciamento. Então, isso vai variar de caso para caso. Quando a imagem salvar, já está em 66%, nós vamos para o ArcMap. No ArcMap, nós vamos utilizar a ferramenta, a opção, né, ADD Data, para que nós possamos adicionar e importar essa imagem que está salva lá na nossa pasta Google Earth Pro. Vou voltar aqui para ver, 83% já está finalizando a nossa imagem, que será salva na pasta Google Earth Pro. Só esperar um pouquinho. Pronto, está terminando, 91%. É porque essa imagem é bastante pesada e também isso vai variar de internet para internet. Hoje a minha internet está lenta, então isso é um fator que contribui. Feito, quando a imagem estiver salva, eu fecho aqui. Ok. Vou abrir meu ArcMap para adicionar a imagem. Para isso eu vim aqui na opção ADD Data, que eu já havia dito. Clico nessa cruzinha preta. Ele vai abrir a janela do ADD Data. E eu vou localizar a imagem do Google Earth, que eu salvei com o nome uni-rn. Quando eu salvar minha imagem, ou importar essa imagem, eu vou no Google Earth Pro e vou adicionar um ponto de controle. Eu já vou adiantando aqui o primeiro ponto de controle. Cliquei no marcador, ele vai me aparecer o marcador. Quando o marcador é aberto, ele dá as coordenadas x e y de acordo com o que esteja configurado seu Google Earth. Aqui o nosso Google Earth ele está configurado para a coordenada UTM. Então, abriu a janela do marcador, ele deu as coordenadas UTM, x e y, a zona 25M. 25M porque o planeta é dividido em 60 zonas, né? E essas zonas têm letras, são acompanhadas de letras. A gente fala 25S só para denominar porque o nosso país encontra-se abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul. Se fosse acima do hemisfério do Equador, seria 25 norte, por exemplo. Então é só para uma diferenciação que utiliza-se essa denominação. Mas o M, quando você abre e vê as zonas, vai estar lá 25M. O marcador eu vou colocar no ponto que eu possa visualizar. Geralmente e o ideal é escolher vértices. Por exemplo, esse vértice aqui. Só dar um zoom. Ponto. Esse vértice dos polígonos. Ajeita o norte. Ajeita aqui a imagem. Pronto. Ajeitado. Eu vou lá no ArcMap. No ArcMap eu vou adicionar aqui a minha imagem. Que está na pasta de geoprocessamento. Google Earth. Shapefile. Imagem NRN. Eu adicionei. Sim. Ela vai aparecer para mim. Eu vou dar OK. Pronto, tá a imagem. No ponto que eu utilizei essa quina aqui lá no Google Earth. Então, eu vou utilizar a ferramenta GeoReference para poder inserir meu ponto de controle. Caso essa ferramenta não esteja habilitada, eu clico no botão direito na parte vazia aqui do ArcMap, da barra de ferramentas. Ele vai me abrir as ferramentas que eu posso ativar, habilitá-las. Ou utilizando o Customize, a opção Toolbars, também eu encontro as minhas ferramentas para habilitá-las. Clico no GeoReference. Feito isso, caso tenha mais de duas imagens aqui na Table of Contents, abaixo do Layers, né, você vai ter que selecionar a imagem que você quer georreferenciar. Como só tem uma imagem, só tem o UniRN
uni-rn habilitado para georreferenciamento. Aqui na ferramenta View Link Table, eu vou deixar o autoajuste selecionado, mas caso eu fosse utilizar outra metodologia para georreferenciar, eu ia desabilitar, mas isso vai ser para uma outra aula. Ponto fecho, clico em Add Control Points para adicionar meu ponto de controle. Eu venho no vértice, se você quiser dar um zoom, o vértice está aqui, com o botão esquerdo, seguido do botão direito, sem mexer no ponto de controle, eu clico na opção Input X and Y. Ele vai abrir a entrada, né, a janela de entrada de coordenadas. Eu volto para o Google Words, copio minha coordenada X e Ctrl C, Ctrl V. Modifico também no Google Words, ele divide as casas decimais por ponto, no ArcMap são por vírgulas. Volto para o Google Words, Ctrl C, Ctrl V, para as coordenadas, os pontos de controle do Google Words, e insiro o ponto de controle no ArcMap. No primeiro eu dou um OK. Quando der um OK, ele vai sumir aqui da minha área de trabalho, né, do DataView. Isso quer dizer que ele não estava no local certo, e a partir do momento que eu insiro a primeira coordenada, ele vai para o local que é o correto, que é lá na zona 25S, no município de Natal e no bairro de Tirol. Para que eu possa visualizar essa imagem novamente, eu clico com o botão direito, vou em Zoom to Layer, ou para ser mais rápido, sem ter que clicar com o botão direito e na opção Zoom to Layer, eu posso ir no globo e clicar no Full Extend, que é esse globinho. Pronto, ela aparece minha imagem. Eu inseri o primeiro ponto de controle, que é esse daqui. Vou inserir o segundo, eu vou utilizar aqui uma área aqui de Mãe Luz. Vou colocar a quina dessa casa. Então, com o botão esquerdo, direito, Input X and Y. Aí eu volto lá para o Google Words. Vou procurar o local que eu coloquei como ponto de referência. Eu já sei que é esse daqui. Vou dar só um zoom para vocês verem. Essa quina aqui dessa casa, desse telhado. Ajeito no norte. Pronto. E Ctrl C, Ctrl V no ArcMap. Volto para o Google Words, copio minha coordenada Y, Ctrl C e Ctrl V no ArcMap. Dou OK. Assomo novamente, eu dou um Zoom to Layer, um Full Extend, ela retorna. Vou fazer para outro ponto vai ser esse local aqui. Vem na quina, X, com o botão esquerdo, botão direito, Input X e Y. Aí eu volto para o meu Google Words e meu ponto de controle que eu selecionei. Só dar uma... Pronto, foi aqui embaixo. Eu venho, coloco na quina, ajeito a imagem, deixo bem certinha. Cliquei, ajeito o norte, X, Ctrl C, Ctrl V, tiro a vírgula, o ponto pela vírgula, Ctrl C, Ctrl V, substituo o ponto pela vírgula, OK. Ele já começa a se ajustar. Meu outro ponto de controle vai ser aqui embaixo, nesse vértice
telhado. Botão esquerdo, botão direito, input X e Y. Você percebe que ele já dá umas coordenadas. A partir do momento que você insere a primeira coordenada, ele já calcula para o resto da imagem as possíveis coordenadas. Mas não necessariamente essas coordenadas são corretas. Por isso que você adiciona 4 ou mais pontos de controle para deixar bem determinadas as suas coordenadas dentro dessa imagem. Aí eu volto para o Google Earth. Vou lá no ponto que eu adicionei o meu ponto de controle. Aproximar aqui da imagem, ajeito a imagem, ajeito o norte. Ponto eu coloquei aqui nesse vértice desse telhado. Aí eu venho Ctrl C, Ctrl V, substituo o ponto pela vírgula, Ctrl C, voltando para o Arquimap, Ctrl V, substituo o ponto pela vírgula e dou OK. Só dei um Rzinho, mas como é título de exemplo. Pronto, para ver o erro residual eu vou no View Link Table, clicando no View Link Table, ele me dá o erro residual. O interessante é que esse erro seja menor que 1. Como a título de exemplo, então eu não vou ter muito esse detalhe. Eu fecho. Para finalizar o georreferenciamento dessa imagem, clicando em Georeference, eu vou na opção Retif, clicando em Retif, eu vou ver a janela do Save As, clico na pasta para ver se o local onde vai ser salva a minha imagem está correto. Caso não esteja, eu localizo o local que eu quero salvar, no caso é o Google Earth Pro, e na pasta Shape. Eu só dou um clique em cima da pasta para selecionar o local que eu vou salvar, eu não abro essa pasta. Adiciono. Eu vou utilizar PNG, que é uma imagem boa e ela também ocupa menos espaço no meu arquivo. PNG, Save. Feito isso, ele vai salvar minha imagem georreferenciada. Por que eu faço esse procedimento? É porque se eu não fizer isso, a minha imagem vai ficar com essas cruzes vermelhas na imagem. Então eu não quero georreferenciar e salvar, utilizar para fazer um mapa uma imagem dessa forma. Feito isso, eu removo essa imagem que eu utilizei para georreferenciar, vou em Add Data, aí vai ter outra imagem. Como eu não modifiquei o nome, ele acrescenta o número 1. Essa é a imagem que está georreferenciada sem aquelas cruzes vermelhas. Adiciono, seleciono e adiciono, aí vai estar com a imagem meio diferente, mas aí eu venho com o botão, clicando com o botão direito em cima da imagem, em Pro Pictures, clicando em Pro Pictures, eu vou na opção Symbology, Symbology eu venho em Type, eu vou clicar em Custom. Quando eu clico em Custom, ele vai colocar a mesma cor da imagem do Google Earth. E aqui no canto inferior direito você percebe, à medida que eu passo o mouse na imagem, mostra as coordenadas. Isso indica que a minha imagem está georreferenciada. Bom pessoal, basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Tem um vídeo que fala sobre vetorização de imagens do Google Earth, onde eu utilizo outra metodologia para georreferenciar imagens. Aí na descrição do vídeo tem, e na tela aí do vídeo vocês também podem clicar nesse link e encontrar esse vídeo para georreferenciar a imagem do Google Earth também de outra forma. Obrigado.